Bom, boa noite, pessoal. Na verdade, boa tarde, porque apesar de eu estar gravando de noite aqui, porque eu acabo gravando depois, né, do meu trabalho, depois da academia, depois das minhas reuniões, o vídeo vai ser postado de tarde, né? Então, a partir de agora, né, a partir dessa semana, todos os vídeos aqui do canal vão ser postados por volta do meio-dia, porque de acordo com o meu editor, essa daqui é a melhor hora para fazer essas postagens, dado que a pessoa gosta de assistir almoçando. O YouTube tem recomendado ali os meus vídeos, né, para uma faixa ali de pessoas que eu não estava alcançando antes. Então eu acho que é interessante mesmo, principalmente nesse vídeo em especial, porque a dinâmica vai ser um pouquinho diferente aqui. Dado que nas outras semanas, né, nos vídeos anteriores, eu estava aqui falando sobre programas do governo, eu estava falando sobre a aprovação do Lula também, impactos da política. Agora já não tem mais o programa do crédito trabalhador para a gente comentar, já não tem mais reforma de imposto de renda, né, e a taxação de dividendos. Tudo isso aqui eu já comentei nos outros vídeos. Agora a gente está em uma semana que, apesar de ter o julgamento do Bolsonaro, que ainda está acontecendo, não tem tantas notícias porque a comitiva presidencial, né, do Lula, junto com os presidentes ali da Câmara e do Senado, estão no Japão para falar sobre negociações ali internacionais com esses países, né? E não só o Japão, como também outros do Sudeste Asiático. Então a gente vai passar por uma semana aqui um pouquinho mais amena de notícia, apesar desse negócio do Bolsonaro, que eu devo comentar ainda em algum vídeo nessa semana, ou talvez em um vídeo mais longo no domingo, ainda não tenho certeza. Mas bom, nesse vídeo aqui, né, diferente do que eu tenho feito nas outras semanas, eu não vou comentar sobre política, novidade, né, exatamente. Eu vou reagir um pouquinho o podcast, né, do Flow Podcast do Haddad, né. Então, o Haddad no Flow, ele foi lá há algum tempo atrás, faz pouco mais de 2 semanas, ali no meio de março, e a gente vai reagir a algumas falas dele aqui no começo do programa. Não vai ser uma reação ao vídeo inteiro. Ué, cadê o vídeo? Que ódio! Bom, tá aqui o vídeo. Não vai ser um react do vídeo inteiro, porque seria muito longo, né? Eu vou reagir só a uma fala, mas... Na verdade, eu queria reagir a mais falas, mas na verdade, em uma fala aqui, hoje já tomei todo o tempo com os comentários que eu fui escrevendo, né, na preparação aqui desse roteiro. Mas então, vamos lá. A gente assiste aqui rapidinho, eu vou fazer alguns comentários. E, cara, vamos lá, qual que é... Só uma coisa, nessa altura aqui do vídeo, o Igor vai fazer uma pergunta sobre o PIB que tinha sido divulgado, recém-divulgado a essa altura, eu acho que foi no mesmo dia que foi divulgado, referente ao fechamento do ano de 2024. Qual que é quando essa notícia chega pra galera, tu começa a ver os jornalistas falando e as coisas repercutindo e tudo mais... O que você sente? Você sente, porra, ó, tá aqui, ó, falei que tá entregue. Tudo que a gente fez, todos os... tem um monte de sentimentinho que a população tem. Pô, o cara quer taxar isso, quer taxar aquilo, tá apertando o crânio aqui, tá apertando o crânio ali, mas aí a gente tem um crescimento de 3,4. Na tua opinião, maneiro? Dava pra ser mais? Como é que tá? Cara, eu sou da opinião, Igor, que o Brasil, durante muito tempo, eu diria 2013, 2014 até 2022, teve uma década ruim, uma década desarrumada. Em parte por medidas equivocadas, mas também por causa da política. O Brasil ficou polarizado, começou a ter uma sabotagem de parte a parte, as pessoas não conseguiam distinguir uma disputa de governo para temas que são do Estado brasileiro. E essa distinção é muito importante numa democracia. Tem questões que nós temos que preservar como brasileiros. Temos que arrumar. E tem questões que nós vamos disputar, porque tem uma divergência na sociedade e nós vamos disputar. Bom, acho que é importante a gente falar, né? O Haddad ele tá falando aqui sobre o PIB. É importante a gente falar um pouco sobre o que é o PIB, né? Eu não vou aqui entrar nas definições, isso daqui acho que é um pouco trivial demais para o que eu vou tratar. Mas vamos lá, o PIB ele é um dado trimestral, e o Haddad estava falando em março sobre o dado que tinha sido recém-divulgado referente a dezembro de 2024, né? Então,
você pode perguntar, pô, mas como assim? O dado de 2024, o dado de dezembro só sai em março? Sim, por quê? Porque o PIB ele é um dado trimestral, então ele é o acumulado de 3 meses. E ele tem uma defasagem de um trimestre, né? Ou seja, 3 meses. Então, quando a gente passa ali um período de um trimestre no ano, né? Então, chegando ali até março de 2025, a gente vai ver ali a divulgação do PIB de dezembro de 2024. E quando a gente chega ali em junho de 2025, a gente vai ver a divulgação do PIB de março de 2025. Sempre 3 meses à frente, né? Tratando ali de 3 meses para trás. E além disso, o que é o PIB? Né? O PIB é o agregado ali de tudo que é produzido. A gente tem 2 métricas que são bastante relevantes de PIB, que seria o PIB nominal e o PIB real. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho do PIB real nesse vídeo, mas assim, o PIB ele seria tudo aquilo que é produzido vezes o preço de todas essas coisas que foram produzidas. Então, supondo que a gente produza maçã e banana, a determinados preços, a gente vai pegar todas as maçãs que foram produzidas, multiplicar pelo preço de todas essas maçãs em dólar. Aí a gente vai pegar todas as bananas que foram produzidas e multiplicar pelo preço dessas bananas, somos 2, pronto, tem o PIB, né? Assumindo que a gente só tem essas 2 produções. No caso, o Brasil tem muito mais produtos, né? É uma economia bastante complexa até. O que acontece, né? Quando a gente faz essa soma, a gente vai ter o PIB real. Se a gente tem mais de um período e os preços variam, aí tem um probleminha. Por quê? Porque quando você pega esse PIB nominal, você está considerando essa inflação que acontece de um período para o outro. Né? Então, o aumento de preços acaba inflando esse produto, né, que esse país registra. Para evitar esse tipo de inflação, né, ou esse tipo de distorção do PIB, aí a gente adota ali a medida de PIB real, né, onde a gente pega o preço apenas de um dos períodos, no caso pode ser o período inicial, e compara, né, essa produção a preços não de mercado, então os preços que estariam sendo comparados no período final, mas sim a preços do período inicial. E aqui a gente vai falar mais sobre o PIB real, porque a gente vai desconsiderar toda a inflação que aconteceu no período, para falar mais sobre como a produtividade brasileira estava se comportando. A frase do Haddad, né, não a frase, mas a resposta do Haddad, acaba se tratando, né, se eu fosse resumir ela, seria como, no período entre 2014 a 2022, o Brasil sofreu desarrumadas. Né? O que ele quer dizer com desarrumadas? A gente teve uma piora da função do governo nesse período, de forma que a produtividade ali ficou afetada, o Brasil não estava funcionando direito nesse período por conta de medidas políticas. Né? Ele fala ali que aconteceu tanto medidas ali de governo, quanto mesmo a forma de fazer política mudou e acabou piorando. E a gente vai discutir aqui um pouquinho quando a gente olha para esse gráfico, né? Aqui eu tenho toda a série de PIB de 2002 até 2024, né? O último dado é de dezembro de 2024. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente vê o período, né, o crescimento do PIB em todos os períodos ali de governos recentes. Então, ali em 2003, né, até 2006, até dezembro de 2006, a gente vê o Lula 1, aí depois o Lula 2 começa em 2007 até 2010, e depois de 2011 até 2014, né, a gente tem o governo da Dilma, então no Dilma 1, e de 2015 até 2016 a gente vê o Dilma 2, né, aí tem o impeachment, e de lá para cá a gente vem aqui outros governos, né? A gente entra nesse período no que o Haddad chama de conturbação, né? Então que vai até 2022. Então a entrada do Lula, né, aqui em 2002, né, por conta dessa incerteza política que restava durante esse governo do FHC, né, aqui em 2002 ainda a eleição, né, o período eleitoral, a gente ainda tem um governo FHC. E toda a incerteza política que era gerada em torno da eleição do Lula tornou ali um ambiente político bastante conturbado, né? Então a gente viu ali um aumento do risco Brasil, né? Um aumento também do medo global por conta da crise dos anos 2000 que tinha acontecido, então uma dificuldade maior
de os países emergentes captarem investimentos estrangeiros. O Lula teve, né, que vir a público ali com a Carta ao Povo Brasileiro, mostrando que ainda teria ali um atendimento, né, a todo o desenvolvimento bancário e monetário que tinha sido feito até então pelo Plano Real. Depois disso, o Lula assume aqui em 2003, a gente vê uma recuperação boa aqui do PIB, né? O ambiente de negócios melhorando, e de lá para cá o Lula tirou de letra tudo aquilo que o Plano Real precisava para se manter saudável, né? O Plano Real, ele nasceu com a necessidade, né, de um tripé, né, a gente chama de tripé macroeconômico, que seria a necessidade de existir um câmbio flutuante. Então, o Plano Real, para funcionar bem, ele precisaria que o câmbio, né, ele tivesse ali determinação de preço de acordo com o mercado e não de acordo com aquilo que o Banco Central estipulasse. Ele precisaria que o governo registrasse superávites primários, então era importante que o governo tivesse ali a realização de lucros, né, dentro da sua operação para que pudesse pagar a dívida. Além disso, tinha o sistema de meta de inflação, a qual depende ali do Banco Central atuar livremente para levar a inflação para dentro de uma meta que não que seja muito restritiva, mas que colocasse ali todas as expectativas alinhadas com o que o Banco Central ditasse como regra monetária. Bom, e se você está achando tudo que eu estou falando aqui muito confuso, eu acho que vale a pena você dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Eu tenho alguns outros vídeos também que são um pouco mais explicativos sobre tudo isso daqui que eu estou falando, sobre política, economia. Eu tenho certeza que você vai entender um pouco melhor aqui do que eu estou falando conforme você assistir os outros vídeos. Dá uma olhada nas playlists, tem bastante vídeo que é mais introdutório sobre economia e sobre como a gente pensa, né? Então, tenho certeza que se você conseguir assistir os outros vídeos e terminar de ver esse daqui, você vai ter uma ideia muito melhor de como você pode pensar, né, melhor a cada notícia e também saber ali como a política e a economia vão afetar seus investimentos, né? Então, tudo aquilo que envolve renda fixa, renda variável, CRI, CRA, fundo imobiliário, tudo isso daqui que puder imaginar. Dá uma olhada aqui nos links da descrição também, tem bastante link útil. Eu tenho minhas colunas no Substack, onde eu falo um pouco sobre política fiscal, impacto disso também em renda fixa, geralmente, mas também envolve outros ativos. Dá uma olhada também no grupo do Telegram, aonde você vai entrar em contato aqui com a comunidade que eu acabei de criar, ter acesso ali a uma comunidade, né, que vai ter ali o papel de discutir de forma bastante apropriada todos esses investimentos. Claro, de acordo com a moderação. Bom, feito esses disclaimers também, vamos voltar aqui para o vídeo. Bom, então o Lula lá no primeiro governo tirou tudo isso daqui que eu falei de letra. O PIB cresceu ali 5% por alguns anos. Já o Lula 2 foi um pouco diferente. A gente viu a crise de 2008 acontecer, né? Foi um momento em que o Brasil, na verdade, passou bastante tranquilo, né? O Brasil estava voando já nessa época, mas isso aconteceu, né? Por quê? Porque o passivo do governo, a dívida, né? Ela estava já toda internalizada a essa altura, né? E a gente não via ali a dívida brasileira sujeita às flutuações de câmbio. Então, quando aconteceu a crise, todo mundo tirou dinheiro dos países emergentes, inclusive do Brasil. Todas essas moedas emergentes depreciaram, inclusive o real. No entanto, como a dívida ela estava internalizada, né, ela estava toda já repassada para bancos internos, o que acontece? Não houve ali um aumento muito grande da dívida. E se tivesse acontecido, seria muito pior para a moeda, porque apesar dela sofrer com risk-off, né, como a gente chama no mercado, ela teria sofrido duplamente, porque primeiro ela teria sofrido com o medo dos investidores e depois ela teria sofrido ainda por conta do aumento da dívida, né? Então uma piora ali, uma deterioração dos indicadores do país, né, da saúde financeira do país. No caso, isso não aconteceu. Enquanto todo mundo, né, no mundo ali emergente estava se ferrando, o Brasil se saiu muito bem por estar com o passivo internalizado, né, e não crescendo em um momento de crise. Nesse cenário, o Brasil ele teve ali um destaque, inclusive se recuperou melhor do que outros países, né? Por isso que naquela época o Brasil passou, né, enquanto o mundo passava por uma avalanche, como o Lula falou, o Brasil passava por uma marolinha, né? A crise de 2008 foi bastante tranquila, mas a gente vê impactos, né, posteriores ali de como o Brasil acabou lidando com ela aqui nesse período, né? Então, apesar daqui a gente ter crescido bem nesse período, quando a gente olha para cá, a gente vê o Brasil se afundando, né, no que aconteceu aqui de uma crise internacional.
mas a gente já vai chegar lá. Em 2010, a coisa ficou um pouco mais delicada, porque o Brasil ele já não estava mais sustentando o crescimento excessivo, né, do final do Lula 2, a demanda internacional também e os investimentos estrangeiros que o Brasil vinha recebendo já não estavam mais nos mesmos patamares que aconteciam antes, e também porque os países, mesmo os países ricos, eles estavam ali apanhando, né, por conta da crise de 2008. Foi muito forte a forma como a economia estava internacionalizada desde os anos 2000 e o impacto, né, no mundo como um todo foi muito forte, então não existia uma disponibilidade de dinheiro tão grande para emprestar dinheiro para o Brasil. Nessa época, o Brasil estava emprestando dinheiro para o FMI, na verdade, para ajudar o resto do mundo a se recuperar. No final do Lula 2, então, a gente via, né, essa queda na demanda internacional, os investimentos estrangeiros e também o Brasil já não estava mais recebendo esses mesmos investimentos, né? E isso ia acabar batendo na atividade uma hora ou outra. O governo ele começou aqui a se endividar bastante, não por conta da depreciação do câmbio, como eu tinha falado, porque o Lula tinha começado nessa época que o Programa de Aceleração do Crescimento, né, carinhosamente chamado de PAC. E isso, né, trazia ali um monte de distorção que estava sendo criada de forma bastante amenizada nesse período do governo e que depois acaba piorando, mas a gente vai chegar lá. Isso acontecia em um patamar menor, né, do que acontecia durante o governo Dilma, mas também a gente viu a máquina pública crescendo, sendo usada para aumentar a chance de vitória ali da substituta do Lula, né? Que o Lula já não poderia mais assumir um segundo mandato, porque o presidente ele tem um limite de mandato, então ele só pode assumir no máximo 2 vezes. Depois disso ele precisa ou indicar, né, outro partido ou passar o bastão para frente ali para quem ganhar a próxima eleição. Geralmente os governos acabam indicando uma segunda chapa, né? Uma chapa secundária, como foi esse caso da Dilma. Nesse caso, teve ali toda essa escolha, né? E quando a Dilma assumiu no primeiro governo dela, ela falou, não, galera, esse negócio aqui de investir em infraestrutura de longo prazo não tá dando, eu tenho uma ideia melhor, vamos abandonar esse negócio de PAC e eu vou inovar. Eu vou lançar o PAC 2, né? E o governo gastou ali 1,5 trilhão nesse período de 4 anos para financiar algumas políticas desenvolvimentistas. E a gente, se parar para ver, né, esse período todo de 2011 até 2016, que é todo o governo Dilma, é realmente uma tragédia, né? Usando ali as palavras do Haddad. A gente viu uma série de políticas desenvolvimentistas que veio dando errado. A gente viu, né, o mundo que estava passando por uma crise internacional e o Brasil continuou com o crescimento no setor público desenfreado. E o custo de governabilidade foi para a lua. E acabou terminando em um impeachment. E o crescimento absurdo do Centrão também e o custo estrutural do setor público são todos frutos ali dessa época, né? Se já não existia antes, foi intensificado nessa época. Em 2016, depois que a Dilma saiu, o Temer entrou com o Meirelles e botou o teto de gastos ali para tentar conter o crescimento dos gastos públicos, né? E isso melhorou um pouco o ambiente de negócios, levou um tempo para o PIB crescer de novo. A agenda reformista que começou durante esse governo do Temer, ela busca, e eu digo busca porque essa agenda ela foi continuada durante o governo Bolsonaro e continua até hoje durante o governo Lula 3, e busca corrigir ineficiências microeconômicas, né? Ou seja, microeconômicas porque elas mexem em mercados específicos, né? Mercados como o mercado de trabalho, mercado de crédito, mercado de saneamento, de concessão ferroviária, algumas coisas mais específicas. Tentando corrigir ali ineficiências amplas que vêm sendo carregadas pelo Brasil e que foram intensificadas nesse período recente. Isso vem surtindo bastante efeito, tá? Desde 2019, assim, sustentando um patamar de crescimento ali um pouco abaixo dos 2,5, que pode parecer baixo perto desse histórico que a gente vê discutindo, mas assim, para o histórico brasileiro, 2,5 parece ser um patamar saudável de crescimento. Para o padrão de crescimento global hoje, 2,5% é bastante consistente. Claro, não é um crescimento alto, né? Isso é um crescimento menor do que o crescimento global, que cresce ali em torno de 3% ao ano. É um crescimento compatível com o de países desenvolvidos. O problema é que o Brasil é emergente, né? Quando o Japão, por exemplo, cresce 3%, ele está crescendo muito mais do que o Brasil, que crescendo 3%, porque o PIB japonês é muito maior. Mesma coisa para a Alemanha, mesma coisa para Estados Unidos e China e Rússia. Enfim, mas de qualquer forma é melhor crescer 2,5 com consistência do que crescer 5 em um voo de galinha, né? Como a gente chama. No caso, um crescimento ali um pouco mais alto, mas que depois é seguido de uma recessão.
O Haddad ele fala de desarrumada, né, de 2014 até 2022, quando terminou o governo do Bolsonaro, mas nem é tão justo fazer essa comparação por conta da pandemia, né? A gente vê que a pandemia teve impactos bastante graves no crescimento do PIB real. E o meu ponto aqui é que essa desarrumada ela começou em 2009, né, depois da crise do subprime, né, e foi até 2016 com a adoção de políticas desenvolvimentistas e o aumento do custo da dívida também, né? O que aumentou ineficiências por conta do crescimento desordenado do Estado brasileiro e o aumento da inflação também, e é algo que bate muito no próprio governo hoje. O aumento do custo de governabilidade também é um fator muito importante, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, porque de 2016 para cá, inclusive passando ali por 2018 a 2022, 2023 e 2024 também, está sendo feito um esforço hercúleo para a gente conseguir corrigir ineficiências que foram geradas por esse período, né? Como eu falei, a agenda reformista. E que se não foram criadas ali, foram intensificadas. Eu não vou tirar aqui o mérito do Temer e do Bolsonaro de lidar muitíssimo mal com o custo de governabilidade, mas passar uma agenda reformista é muito caro, né? É caro porque quando você muda esses mercados que carregam ineficiência, né, você está tirando alguém que explora essa ineficiência. E isso significa que essa pessoa vai perder uma fonte de renda ali, um dinheiro extra que ela vem fazendo por atuar naquele mercado, né, mantendo aquela ineficiência. Então ela está disposta a pagar caro, né, para que qualquer reforma, né, ou qualquer melhora que aconteça nesse setor, ou essa correção de ineficiência não aconteça. É por isso que durante o governo Temer e do Bolsonaro, também durante esse governo Lula, o legislativo está cada vez mais forte, né? A gente vê que cada vez mais as emendas estão sendo destinadas para os deputados e para os senadores, né? Nesse ano são 50 bilhões de reais que foram aprovados no orçamento, é muito dinheiro. E os partidos de centro-direita também, né, que compõem ali o centrão, parte deles, estão ganhando cada vez mais força, principalmente nos governos regionais, né? No ano passado a gente teve as eleições para prefeituras, inclusive também para legislatura, né, nos municípios, e esses partidos de centro-direita, principalmente o partido do Kassab, né, o PSB, tirou de letra toda essa eleição, foi realmente ali os grandes vencedores, e se mostraram ali partidos muito fortes, que vem ganhando um espaço que está sendo deixado ali por partidos como o PSDB, por exemplo. Bom, e o que a gente tem visto, né, o ponto aqui de todo esse vídeo é que, de fato, existiu um período em que o Brasil sofreu uma desarrumada, e esse período ali passa desde o final do Lula 2 até toda a extensão do governo Dilma até chegar ali no governo Temer e no Bolsonaro, né? Ainda existe muita desarrumação que está para ser corrigida, mas os últimos governos realmente atuaram para tentar corrigir por meio de tocar a agenda reformista. A agenda reformista que o PT, inclusive, vem tocando nesse governo, né? A gente viu avanços importantes, principalmente durante o governo Bolsonaro, né, que deu continuidade para medidas que foram iniciadas durante o governo Temer. No entanto, o custo disso, como eu falo, né, a gente sempre paga um custo por essas coisas, no aumento do custo de governabilidade, né? Passar essas agendas é muito caro, e isso acaba fortalecendo os partidos de centro, né? A gente vê um centrão cada vez mais forte, cada vez mais difícil de negociar com eles, um centrão que tem cada vez mais dinheiro para conseguir financiar reeleições municipais, e são partidos que têm crescido em número mesmo dentro da Câmara. Existe agora também a tentativa, né, existe o ímpeto ali da nova presidência, tanto do Congresso quanto da Câmara, para aumentar o número de deputados, né, numa reforma administrativa. No entanto, tudo isso acaba sendo um esforço para deixar o Centrão ainda mais forte, né? A cada agenda, a cada política que vai passando, a gente vê o Centrão sempre ganhando, né? O Centrão quase nunca perde. Acho que nem consigo listar aqui vezes que o Centrão perdeu alguma disputa política, porque realmente do governo Temer para cá eles vêm ficando muito forte e com um poder de barganha que supera o executivo federal enormemente. Então, bom, acho que eu já falei demais, o vídeo já tá ficando muito longo, já trouxe os pontos que eu queria trazer e acho que a gente pode ficar por aqui. Até mais, pessoal. Ah, não, peraí, eu esqueci de fazer o disclaimer, né?
Bom, acho que o vídeo já tá ficando muito longo. Dá uma olhada aqui na descrição para ver os links. Tem bastante link importante que, se você não entendeu qualquer coisa do que eu falei aqui nesse vídeo, mas se interessa pelo assunto, tenho certeza que você vai se interessar pelas coisas que eu vou falando, tanto no meu Twitter quanto no meu Substack. Eu vou começar a postar também vídeos no TikTok, no Shorts do YouTube, no Reels do Instagram. Eu vou começar a atuar de forma mais ativa nessas redes, mas já vai seguindo por lá. E em breve eu começo a interagir com vocês. Vou abrir caixinha de pergunta para tirarem dúvida de política, economia, política monetária, política fiscal, tudo isso. E bom, entra ali nos links, dá uma olhada no Telegram e vamos ficando por aqui. Acho que isso é tudo. Valeu, pessoal.